Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo a essa apresentação. Meu nome é Jaime da Silva e, juntamente com o colega Jerônimo Severo, nós vamos estar apresentando a nossa análise de material didático para a disciplina de Ensino de Línguas mediado por Tecnologias Digitais, disciplina essa que é ministrada pelas professoras Andréa Reginato e Vanessa Piá. Bom, a respeito então do repositório, no qual nós pesquisamos esse material didático, o nome dele é Ensino de Línguas Online, o ELO, e os descritores disponibilizados para a busca de materiais, então, são buscar atividade pelo nome, pelo autor, pela língua ou pela área, pela faixa etária, pelo nível de dificuldade, pelo curso, se é um material gamificado ou não, e também há uma barra com atividades favoritas. Para facilitar ainda mais essa busca por materiais, nós acreditamos que seria interessante também haver um descritor a respeito da modalidade para a qual o material foi produzido, se para o ensino presencial, para o ensino híbrido ou para o ensino à distância. Bom, partindo então para a análise do material didático escolhido. O nome dele, então, é Gênero, História e Tira em Quadrinhos. A autora é a professora Cecília Dantas e o endereço do material, então, é este aqui. Abaixo nós temos, então, um print da apresentação do material da parte inicial, no qual, então, a professora faz uma saudação, dizendo que ela é a professora Cecília Dantas e que nesse curso, então, será realizado um estudo sobre o gênero História e também Tira em Quadrinhos, com leitura, interpretações, tutoriais e produções. Nós realizamos uma tabela, contendo os módulos que compõem esse curso e também uma síntese de cada módulo. Bom, no módulo 1, então, há uma contextualização da temática que o curso vai estar trabalhando, e essa contextualização é feita com uma breve história sobre o mundo dos quadrinhos. No módulo 2, há um jogo da memória sobre os personagens e sobre os seus criadores. Nos módulos 3 e 4, há questões de interpretação de duas tiras. No módulo 5, há novamente um jogo da memória, desta vez sobre os personagens e as suas características. No módulo 6, há uma atividade de ordenação dos quadrinhos de uma tira. Nos módulos 7 e 8, há vídeos do YouTube para entender como faz uma história em quadrinhos e também como fazer uma história em quadrinhos utilizando o Paint. No módulo 9, há uma breve explicação a respeito da figura de linguagem onomatopeia, que é uma figura de linguagem muito importante para a realização de história em quadrinhos e de tirinhas. E também há uma atividade de relacionar. Nos módulos 10 e 11, há atividades de interpretação de um quadrinho e de uma tirinha. No módulo 12, há uma produção de uma história em quadrinhos a partir de quadrinhos já desenhados, ou seja, já são dados quadrinhos com desenhos, e o aluno tem, então, que fazer uma história em quadrinhos a partir destes desenhos. E no módulo 13, há links de sites que podem estar complementando o estudo sobre o gênero História em Quadrinhos e também sobre as tirinhas. Considerações, então, sobre o material analisado. O objetivo, então, desse material é apresentar um gênero textual História e também um gênero Tira em Quadrinhos, bem como produzir exemplares desses gêneros. As potencialidades do meio digital que são exploradas nesse material didático são o uso de GIFs de personagens, desenhos para ilustrar cada um dos módulos do curso, os jogos da memória digitais, atividades de marcar a alternativa correta, de ordenar os quadrinhos da história, de completar com as palavras que faltam, e também os links de vídeos do YouTube. Agora aqui nós trazemos uma proposta de contextualização de como que a gente poderia estar utilizando esse material didático em sala de aula. O grupo para o qual seria destinado, então, esse material didático seria alunos dos anos finais do ensino fundamental de uma escola pública e a modalidade presencial.
O primeiro momento, então, intitulado como motivação, seria para que os alunos se familiarizassem com a temática. E essa contextualização poderia se dar através de questionamentos, através de uma conversa, né? Conversa essa que poderia ser guiada com perguntas do tipo: quais personagens de histórias em quadrinhos ou de tirinha eles conhecem? Qual mais gostam e por quê? O que não pode faltar em uma história em quadrinhos ou em uma tirinha? E se eles já produziram algum desses gêneros textuais? Além de outras perguntas, de outras colocações que podem vir a ser feitas no decorrer dessa conversa. Bom, num segundo momento, então, haveria esse contato com material didático, né, na sala de informática, e como seria presencial, então, o professor poderia estar mediando cada um desses módulos, né, desse curso. Por exemplo, na parte inicial, onde tem uma apresentação do curso, junto das informações tem também um GIF com personagens da Turma da Mônica. Então, nesse momento, a mediação poderia se dar com questionamentos do tipo: vocês conhecem esses personagens? Quais são os seus nomes? Quais suas características? Vocês sabem quem criou esses personagens? O terceiro momento, então, seria de uma espécie de avaliação, né, feita pelos alunos do material didático. Essa avaliação ela poderia ocorrer no Padlet, né, que é um mural digital, e nesse mural, então, os discentes teriam que escrever qual atividade ou o que mais gostaram no curso e o que menos gostaram, bem como justificar, né, o porquê. E para as próximas atividades, a nossa ideia seria, então, de estar aprofundando mais especificamente cada um desses gêneros, né, tanto a história em quadrinhos como as tirinhas, né, que são gêneros diferentes e por isso merecem, então, ter uma atenção mais específica, né, a cada um deles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jerônimo Severo e eu vim apresentar uma avaliação de uma atividade do Elo juntamente com a minha colega Jaine. Bom, a atividade escolhida trabalha como temática histórias em quadrinhos, tá? E achei interessante usar alguns verbos como, por exemplo, explorar, né? O material didático, ele explora a história em quadrinhos e tiras, e faz uso desse material para explicar atividades de interpretação de texto, apresentando de forma breve alguns personagens famosos dos quadrinhos. Essa é uma das primeiras atividades apresentadas em que o aluno tem que clicar na figura e encontrar a história, né, o nome do personagem e o seu criador em relação ao desenho. Então, nós temos ícones da cultura que são Zé Carioca, né, que foi um dos primeiros personagens do Walt Disney realmente brasileiros. Foi o primeiro personagem brasileiro apresentado pela Disney. Superman, que é um personagem muito conhecido. Luluzinha, né, o índio Tininim e a Mafalda, que está aí, né, há muito tempo, e acho que muita gente conhece ela por seus comentários relevantes. Depois, uma outra atividade apresentada com outros personagens também, em que, para além do nome da criação, os alunos têm que encontrar, relacionar o personagem com a sua personalidade, né? Assim como o Mike e o Mickey, que é um super amigo, solidário, namora a Minnie, assim como o Garfield, né? Que é um gato preguiçoso e nós conhecemos muito bem ele. Para quem? Bom, essa atividade, pela nossa avaliação, ela pode ser apresentada para educação básica e média nos anos finais do ensino fundamental. Por ser um conteúdo bastante lúdico e atrai muita atenção dos alunos, há uma possibilidade também, né, que é apresentada depois no final da atividade, de se produzir novas histórias, né, ensinando os alunos a produzir histórias em quadrinhos.
E essa possibilidade de construir uma história inédita traz uma experiência de imersão bem maior em relação a este conteúdo, já que o aluno pode, então, criar a sua própria história. Outro exemplo da atividade também, que daí trabalha a parte de interpretação de texto, é essa tirinha, né? Isaías, quebra um galho para mim. Claro. Que bom, preciso que... Clec. Então, Isaías, ele entende que era para literalmente quebrar um galho. A sátira, ela trabalha com, digamos assim, um ditado popular, né? Uma gíria de quebrar um galho, que seria prestar um favor para alguém, e o Isaías acaba entendendo literalmente como quebrar um galho, fazer a ação de quebrar. Uma outra atividade trabalhada é com Chico Bento, também um personagem icônico das tirinhas brasileiras, que ele está plantando árvores, né? E o colega pergunta para ele o que ele pé de quê? E ele fala que está plantando pé de esperança, né? A tirinha, ela trabalha no sentido de esperança porque todas as outras árvores foram cortadas, então talvez já nem faça mais diferença a espécie da árvore que ele está plantando, mas sim o ato de plantar, né? Uma ação de esperança. Na parte que tem relevância em relação ao CAL, esse material didático, ele pertence a uma fase do CAL interativo, tá? Pois o grande objetivo do material didático analisado é desenvolver habilidades que vão contribuir para o entendimento do gênero textual, história e tira em quadrinhos. Até mesmo as atividades de jogo de memória, que poderiam ser entendidas como não sendo de CAL interativo, utilizam de elementos que vão enriquecer a compreensão do aluno acerca do mundo das histórias e tiras em quadrinhos, de seus personagens e seus criadores e as características de cada personagem. Bom, então, na questão adaptar, né? Após fazer a avaliação, nós concluímos que seria necessário, para facilitar um pouco que os alunos fizessem essas atividades, que fosse apresentada, então, ali nos módulos do jogo de memória, uma breve história sobre os personagens, né? Porque para o aluno fazer atividade, ou ele já tem que ter um conhecimento prévio em relação a esses personagens, ou ele vai ter que clicar até que os pares se encontrem e a atividade seja concluída. O material ele pode ser adaptado para a modalidade presencial, pois ele pode ser impresso, né? Pode ser construído peças para o jogo de memória. Então, ele é um material fácil de se adaptar para que venha a ser utilizado no âmbito presencial, né? E então transformar esse material digital em físico através da impressão. E já no finalzinho das atividades, há 2 vídeos que a professora ensina como construir uma história em quadrinho, começando pelo roteiro, personagem, a personalidade dos personagens, e depois construir essa história no Paint, que é um aplicativo fácil de ser usado e está geralmente na maioria dos computadores. Essa foi uma avaliação da atividade do Elo. Gostaria de agradecer a todos, agradecer as professoras, agradecer a minha colega e muito obrigado.